Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse centrinho, que eu trabalhei o meu usando uma linha para agulha número 1,75. Eu, com o novelo, fiz 3 centrinhos. Então, ele fica assim. Vamos para o passo a passo? Começo trabalhando 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou na minha primeira correntinha e vou trabalhar nela um ponto baixíssimo. Assim, eu formei um anelzinho. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no meu anelzinho e trabalho o meu segundo ponto alto. Vou no anelzinho, trabalho o terceiro, o quarto, e assim eu vou continuar até ficar com um total de 16 pontos altos. Já trabalhei os meus 16 pontos altos. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a minha segunda carreira trabalhando 2 correntinhas. Então, eu faço 1 e 2. Vou no primeiro ponto alto da carreira de baixo, que é onde eu tenho as 3 correntinhas, e trabalho um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou pular um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois, que é o terceiro ponto alto da carreira de baixo, e trabalho nele um ponto alto, mas eu vou fechar só a primeira parte. Então, eu pego lá atrás o meu fio. Agora que eu tenho todos os 3 na minha agulha, eu pego a minha laçada e fecho só os primeiros 2 fios. E deixo ali na minha agulha. Agora, eu pego uma outra laçada, porque eu vou fazer um outro ponto alto assim. Vou voltar lá do meu terceiro ponto alto da carreira de baixo, e vou trabalhar um ponto alto, e vou fechar só a primeira parte dele. Agora que eu tenho todos os 3 fios na agulha, eu pego uma laçada e fecho tudo junto. Assim, eu fiz os 2 pontos altos juntos. Trabalho 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou pular um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e vou trabalhar ali 2 pontos altos juntos. Por isso, eu peguei a minha laçada, vou lá dentro, pego a laçada lá atrás, e agora eu tenho 3 laçadas na agulha. Pego a minha laçada e vou fechar os primeiros 2 fios. E deixo ali na agulha. Vou fazer assim um outro ponto alto. Então, eu pego uma laçada, volto lá no mesmo ponto alto, pego a laçada lá atrás. E fecho os 2 primeiros fios. Agora, eu pego uma laçada e fecho os meus pontos juntos. As minhas 3 laçadas que eu tinha na agulha. Trabalho 4 correntinhas. Vou pular um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho outros 2 pontos altos juntos. Então, eu peguei a minha laçada, vou lá dentro, pego a laçada lá atrás. Agora que eu tenho os 3 na agulha, eu pego uma laçada e fecho os primeiros 2. Pego uma laçada, volto lá no mesmo ponto, pego a laçada lá atrás, pego uma laçada e fecho os primeiros 2. Agora, eu pego uma laçada e fecho os 3 que eu tenho na agulha. Trabalho 4 correntinhas. Vou pular um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho 2 pontos altos juntos. Assim, eu vou continuar toda a minha carreira. Vou ficar com 8 grupos de 2 pontos altos trabalhados juntos. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz os meus 8 pontos altos juntos e as últimas 4 correntinhas. Agora, eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, eu tinha trabalhado 2 correntinhas e um ponto alto. Eu vou pular essas 2 correntinhas e vou lá no ponto alto, lá em cima do meu ponto alto. E trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a minha próxima carreira, entrando aqui onde eu tenho as 4 correntinhas e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto.
Vou voltar aonde eu tenho as primeiras 4 correntinhas e vou trabalhar outros 4 pontos altos, porque eu tenho que ficar com um total de 5 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o primeiro, faço o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Trabalho 2 correntinhas, vou pular os 2 pontos altos trabalhados juntos, vou nas próximas 4 correntinhas e trabalho ali outros 5 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Faço 2 correntinhas, vou pular os 2 pontos altos juntos, onde eu tenho as 4 correntinhas e trabalho 5 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Trabalho 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos juntos, vou nas próximas 4 correntinhas e trabalho outros 5 pontos altos. Então, assim, eu vou trabalhar em toda essa minha carreira. No final, eu vou ficar com 8 grupos de 5 pontos altos separados das 2 correntinhas. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz as últimas 2 correntinhas, então agora eu encontro onde eu comecei a minha carreira. Vou onde eu fiz as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, vou lá na terceira e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha terceira carreira. Vou começar a minha quarta carreira subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou voltar no primeiro ponto alto da carreira de baixo, que é as 3 correntinhas, e vou trabalhar ali um outro ponto alto. Assim, eu fico com 2 pontos altos no primeiro ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no terceiro, trabalho um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, que é o último, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Assim, eu vou ficar com 7 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas. Vou pular as 2 correntinhas, onde eu tenho os próximos 5 pontos altos. Vou no primeiro e faço 2 pontos altos. Eu trabalho o primeiro, volto no mesmo pontinho, que é o primeiro da carreira de baixo, e trabalho o segundo. Vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Assim, eu fico com 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou aqui onde eu tenho 7 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho nele 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Faço 2 correntinhas, vou nos próximos 5 pontos altos, vou fazer a mesma coisa. Faço 2 pontos altos no primeiro ponto alto, um no segundo, um no terceiro, um no quarto e 2 no quinto. 2 correntinhas, e assim eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz as últimas 2 correntinhas. Então, eu vou aqui onde eu comecei a carreira, que eu trabalhei 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a próxima carreira subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou voltar no primeiro ponto alto da carreira de baixo e vou trabalhar um outro ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto, trabalho um ponto alto.
Vou no terceiro, trabalho um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, que é o último, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Assim, eu vou ficar com 9 pontos altos. Vou trabalhar uma correntinha. Vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho 7 pontos altos, vou no primeiro e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto no mesmo pontinho e trabalho o segundo. Assim, eu fiquei com 2 pontos altos no meu primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no terceiro, trabalho um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, que é o último, eu trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Assim, eu fiquei com outros 9 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho os próximos 7 pontos altos e faço a mesma coisa. Vou no primeiro, trabalho 2 pontos altos, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um ponto alto, no quinto, um ponto alto, no sexto, um ponto alto, no sétimo, 2 pontos altos. Trabalho uma correntinha e começo tudo de novo. Então, assim, eu vou trabalhar toda essa carreira. Trabalhei já toda a minha carreira, já fiz a minha última correntinha e agora eu encontro onde eu comecei a carreira, que eu comecei trabalhando 3 correntinhas. Vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a minha próxima carreira subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou voltar no meu primeiro ponto alto da carreira de baixo e vou trabalhar também um outro ponto alto. Assim, eu fico com 2 pontos altos no primeiro ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no terceiro, trabalho um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E assim, eu vou continuar até chegar aqui no meu último ponto alto. Já trabalhei até chegar no meu penúltimo ponto alto. Eu tenho um total de 9 pontos altos. Agora, eu vou no meu último ponto alto e trabalho nele 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro e também o segundo. Assim, eu vou ficar com 11 pontos altos. Nessa carreira, eu não vou fazer correntinha, então, eu vou já aqui, onde eu tenho os próximos 9 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro ponto alto, volto nele e trabalho também o segundo. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar no meu penúltimo ponto alto. Então, eu já trabalhei até chegar lá no penúltimo ponto alto. Agora, eu vou no último ponto alto e trabalho nele 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro e também o segundo. Então, eu fiquei com outros 11 pontos altos. Vou pular a correntinha sem trabalhar, vou onde eu tenho o primeiro ponto alto dos próximos 9 pontos altos, entro no primeiro e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Vou no meu segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar no penúltimo ponto alto. Já trabalhei até chegar no meu penúltimo ponto alto, agora eu vou no último e trabalho nele 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. E assim eu fiquei com outros 11 pontos altos. Pulo a correntinha sem trabalhar, vou nos próximos 9 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Vou no segundo ponto alto, trabalho um ponto alto.
No terceiro, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar no meu penúltimo ponto alto. Depois eu vou lá no último ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Vou lá no próximo grupo e faço a mesma coisa, faço 2 pontos altos no primeiro ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto e 2 pontos altos no último ponto alto. Vou ficar sempre com grupos de 11 pontos altos. Então, assim eu vou trabalhar toda essa minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, a minha carreira ficou pronta. Agora, eu começo a minha próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. No próximo, o oitavo. E no próximo, o último, que é o nono. Então, assim, eu fico com 9 pontos altos. Vou trabalhar 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Esse é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto e trabalho o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E assim, eu continuo até ficar com 9 pontos altos. Já trabalhei os 9 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Agora, eu faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, trabalho o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto, e assim eu continuo até ficar com 9 pontos altos. Já trabalhei os meus 9 pontos altos, agora eu faço as 7 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e começo ali a fazer os outros 9 pontos altos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Trabalhei toda a minha carreira, fiz as últimas 7 correntinhas. Então, agora, eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu fiz as 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, a minha carreira ficou pronta. Vou começar a minha próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é o terceiro ponto alto da carreira de baixo, e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto, que é o meu terceiro ponto alto. No próximo, trabalho o quarto. No próximo, trabalho o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo. Assim, eu trabalhei 7 pontos altos. Vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou pular o último ponto alto sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho as 7 correntinhas. Pulo a primeira, a segunda e a terceira sem trabalhar. Vou lá na quarta correntinha e faço um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou voltar da minha quarta correntinha e vou trabalhar um outro ponto alto. Então, ficou assim.
Agora, eu trabalho 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E vou aqui onde eu tenho os meus 9 pontos altos. Vou pular o primeiro sem trabalhar, vou no segundo e faço um ponto alto, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, faço o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo. Assim, eu fico com 7 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou pular o último ponto alto sem trabalhar. Vou aqui onde eu tenho as 7 correntinhas. Pulo a primeira, a segunda e a terceira sem trabalhar. Vou lá na quarta e trabalho um ponto alto. Faço 4 correntinhas. Volto na minha quarta correntinha e trabalho um outro ponto alto. Então, assim, eu fiquei com os 2 pontos altos trabalhados na minha quarta correntinha. Faço 3 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho os 9 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. E assim, eu vou continuar até ficar com 7 pontos altos. E desse jeito, eu vou trabalhar em toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz aqui as últimas 3 correntinhas. Então, agora eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei trabalhando 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu acabei essa minha carreira. Começo a próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto. Assim, eu vou ficar com 5 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas, vou pular as 3 correntinhas, o ponto alto e vou aqui onde eu tenho as 4 correntinhas e trabalho ali 9 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Assim, eu fiz os meus 9 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas, pulo o ponto alto, as 3 correntinhas e vou aqui onde eu tenho 7 pontos altos. Vou pular o primeiro sem trabalhar, vou no segundo e faço um ponto alto, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto. Assim, eu fico com 5 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Vou pular o último ponto alto sem trabalhar, as 3 correntinhas, o ponto alto e vou aqui onde eu tenho as 4 correntinhas e trabalho 9 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim eu continuo até ficar com 9 pontos altos. Já trabalhei os meus 9 pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas. Vou pular as correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho 7 pontos altos, pulo o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo, um ponto alto, que é o terceiro.
no próximo um ponto alto, que é o quarto, e no próximo um ponto alto, que é o quinto. Assim eu fico com 5 pontos altos. Faço 3 correntinhas, pulo as 3 correntinhas e o ponto alto sem trabalhar, vou aqui no meio onde tenho as 4 correntinhas e trabalho 9 pontos altos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira e já fui lá na terceira correntinha e fechei com ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou começar a próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, que é o meu terceiro ponto alto. Então, assim, eu vou ficar com 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 3 correntinhas. Vou pular o último ponto alto sem trabalhar, as 3 correntinhas, e vou aqui onde eu tenho os 9 pontos altos. Vou no primeiro deles e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Vou pular o segundo ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas. Vou pular um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas. Vou pular um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas. Pulo um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto alto. Então, assim, eu fiquei com 5 pontos altos separados das 3 correntinhas. Trabalho 3 correntinhas, vou pular as 3 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho 5 pontos altos, pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto, e no quarto, um ponto alto, assim eu fiquei com 3 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas. Vou pular as 3 correntinhas sem trabalhar, onde eu tenho os 9 pontos altos, vou no primeiro e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou pular um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e faço um ponto alto. 3 correntinhas, pulo um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e faço um ponto alto. 3 correntinhas. Pulo um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Pulo um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois, que é o último, e faço um ponto alto. Então, assim, eu fiquei com 5 pontos altos separados das 3 correntinhas. Agora, eu trabalho 3 correntinhas. Vou pular as 3 correntinhas sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho 5 pontos altos. Pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Vou no próximo, que é o terceiro, e faço um ponto alto. E no próximo, que é o quarto, faço um ponto alto. Assim, eu fico com 3 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas e começo tudo de novo. Então, assim, eu vou trabalhar toda essa minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, já fui na terceira correntinha e fechei com ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou começar a minha próxima carreira, entrando no meu segundo ponto alto da carreira de baixo e trabalho nele um ponto baixo. Faço 4 correntinhas. Vou pular o último ponto alto sem trabalhar, as 3 correntinhas, vou aqui no ponto alto e trabalho um ponto alto. 4 correntinhas. Vou pular as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 4 correntinhas. Pulo as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. 4 correntinhas.
pulo as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto, 4 correntinhas, pulo as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas, pulo as 3 correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou no segundo e faço um ponto baixo. Trabalho 4 correntinhas, vou pular as 3 correntinhas sem trabalhar, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto, 4 correntinhas, vou pular as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto, 4 correntinhas, pulo as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto, 4 correntinhas, vou pular as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto, 4 correntinhas, pulo as 3 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas, pulo as 3 correntinhas, chego aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto baixo. Trabalho 4 correntinhas, vou pular o último ponto alto sem trabalhar, as 3 correntinhas, vou onde eu tenho o ponto alto e trabalho um ponto alto. E assim eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei a minha carreira, fiz as últimas 4 correntinhas. Então, agora eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu tinha trabalhado um ponto baixo, vou no meu ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a minha próxima carreira, retornando aqui aonde eu tenho o ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Sem fazer correntinha, sem nada, eu trabalho um ponto baixo. Agora eu faço 2 correntinhas, volto no ponto baixo da carreira de baixo e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu fiz um picozinho. Agora, eu vou pular as minhas 4 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto no meu ponto alto e trabalho um ponto alto. Assim, eu fico no ponto alto com o ponto baixo e o ponto alto trabalhados nele. Agora, eu faço 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Pulo as 4 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto no meu ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas, vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou pular as 4 correntinhas, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto no ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas, vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Pulo as 4 correntinhas, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. E continuo, faço 2 correntinhas, vou no meu ponto alto e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas,
Vou lá na primeira e trabalho um ponto baixíssimo. Vou pular as 4 correntinhas, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Vou voltar no meu ponto alto e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Vou na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou pular as minhas 4 correntinhas, vou no ponto baixo e trabalho um ponto baixo. E assim eu continuo fazendo sempre do mesmo jeito. Trabalho 2 correntinhas, vou voltar no meu ponto baixo e vou trabalhar um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Vou lá na primeira e trabalho um ponto baixíssimo, fazendo o meu picozinho. Agora, eu pulo as 4 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas, volto no meu ponto alto e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou lá na primeira e trabalho um ponto baixíssimo. Pulo as 4 correntinhas, vou no ponto alto e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei a minha carreira até fazer aqui as últimas 2 correntinhas, ponto alto e picô. Agora, pulando as 4 correntinhas, eu chego onde eu comecei a minha carreira. Então, eu vou ali onde eu tinha trabalhado o ponto baixo, vou no meu ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Posso cortar o meu fio e arrematar, porque o meu centrinho já está pronto. Já arrematei o meu trabalho e assim ficou o meu centrinho já pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.